Então, bom dia, Mister Diogo Bom Pires dia. da Lusa. O Casa Pia e o Estoril chegam esta jornada após dois desaires. O Estoril perdeu pela margem mínima com o Sporting. O que é que espera deste jogo? Também tendo em conta a estabilidade técnica já desde a época passada que os dois clubes têm vivido. Sim, é um plantel que está mais forte, com um treinador que tem a mesma longevidade que a equipa técnica do Casa Pia. É um treinador que conhece bastante bem a Primeira Liga. A equipa também, os próprios jogadores com alguma experiência, portanto vai ser um jogo muito difícil, que teremos que ser nós, com o trabalho, com uma boa estratégia, com os níveis de concentração altíssimos, a fazer com que o jogo se torne mais fácil. Bom dia, Mister Francisco Guerra para o Jornal Record. A equipa de Casa Pia tem aqui algumas baixas e tem 3 jogadores em dúvida, o Fonte, o Sequeira e o Abdo Conte. Eu perguntava-lhe se ainda tem a esperança de poder contar com algum amanhã contra o Estoril. Nós ainda, alguns deles testámos hoje de manhã, vamos testar também da parte da tarde, ainda é uma incógnita e pronto, a melhor resposta que eu vos posso dar é que amanhã verão aquilo que é o 11, verão também aquilo que é a convocatória, porque isso naturalmente depois acaba por provocar algumas indefinições mesmo naquilo que é a própria convocatória, pensarmos sempre diferentes planos para cada jogo, até mesmo pela abordagem que o Estoril tem, a identidade bem vincada que tem, e nós conseguimos levar as melhores soluções para conseguirmos aquilo que é o objetivo, que é vencer o jogo. Aproveitando esta onda do Sequeira depois da lesão, aproveito para perguntar sobre o Mandic. Depois do último jogo em Moreira de Cónegos, e excluindo aqui o Severina que chegou no último dia e lesionou-se, o Mandic é o único reforço que ainda não se estreou oficialmente, e com a lesão do Ricardo Batista e agora com a dúvida do Sequeira, pergunto qual é que é o plano do Casa Pia para ele nem tem sequer estado nas fichas de jogo, se poderá ter alguma oportunidade a curto prazo. É um jogador que ainda não teve a oportunidade de mostrar, mas todo aquele trabalho que foi feito a nível de scouting e a própria validação depois da equipa técnica, aquilo que nos diz é que é um ativo que está dentro do clube. Naturalmente, neste momento não teria o espaço dele, uma vez que neste momento temos o número 1, o Patrick, e o nosso número 2, que neste caso é o Dani, estando o Batista lesionado. Isto depois cada um terá que conquistar o seu lugar, mas o que eu quero dizer é que todos eles, temos a sorte de poder contar com o Patrick, com o Dani, com o Batista, com o Ivan, que são excelentes soluções, dão dores de cabeça. O Patrick em momento algum pode relaxar, o Dani neste momento não pode relaxar, assim que o Batista voltar a 100%, também vai querer tanto o lugar do Dani como o lugar do próprio Patrick e vice-versa, e essa é a grande vantagem de termos esse plantel competitivo, essa função de guarda-redes também estar bem preenchida e aqui com diferentes perfis, tanto na forma como jogam, entre os postos da baliza, como também aquilo que é a maturidade de cada um, as experiências que já têm, as vivências que vão tendo, guarda-redes de seleção, Batista, os anos de casa que tem e a experiência toda que pode aportar a todos nós, não só aos guarda-redes, mas a todo o plantel, a própria equipa técnica, e muitas vezes até relembrar a cada um de nós aquilo que é o Casa Pia, e o Ivan, com todo o potencial que tem, não só naquilo que é a dimensão física que tem, mas também os aspectos técnicos, que é um guarda-redes extremamente desenvolvido. O Dani, que eu muitas vezes me canso de falar, e por vezes até já brinquei com esta situação em relação ao Dani. Não sei onde é que vou estar daqui a 10 anos, mas se eu puder levarei comigo, porque é um excelente ser humano, é um excelente profissional, e para mim é um grande exemplo que nós temos aqui daquilo que é o resultado do trabalho, porque lembro-me de cruzar com o Dani na terceira divisão, e o Dani hoje é um guarda-redes muito diferente para melhor em relação àquilo que era há 3, 4 anos. É um guarda-redes muito mais maduro, muito mais capaz a interpretar cada vez melhor aquilo que são os momentos do próprio jogo, e a equipa, ao dia de hoje, confia de olhos fechados naquilo que o Dani tem para dar ao nosso jogo, e como volto a dizer, são guarda-redes com perfis diferentes. Aqui a mensagem final é que confiamos em todos. Embora ainda estejamos numa fase inicial da temporada, o Casa Pia está em 14º e o Estoril em 15º. Queria perguntar
olhando para a classificação, se acha que esta classificação é um bocado enganadora, tendo em conta a qualidade de jogo que as duas equipas têm apresentado, se calhar podiam ter obtido melhores resultados aqui e ali, e perguntar-lhe, relativamente à sua equipa, o que é que acha que ainda poderá melhorar aspectos do jogo em que a equipa se calhar ainda tem que evoluir para dar o próximo passo? Olhando para nós, claramente o processo ofensivo é algo que nós queremos melhorar. Temos o registro para nós, neste momento a equipa defensivamente está melhor em comparação à época passada a nível de números, se retirarmos aquilo que foi o jogo contra o Futebol Clube do Porto e o jogo contra o Sporting, fazendo aqui à parte que a primeira jornada foi logo contra o Sporting e eu disse que iria ser um excelente teste para nós. Nada melhor do que aquele primeiro momento, mas o que é certo é que obviamente a equipa não tem processos tão maturados. Se isolarmos esses dois jogos, a equipa apresenta números em termos do que concedeu muito melhor em relação à época passada. Se fizermos uma média a 3 jogos, é a nossa melhor fase em relação a 3 jogos que tínhamos tido da época anterior, e isso penso que é revelador daquilo que também é a consolidação do processo defensivo. Acrescentámos algumas nuances também à nossa forma de defender mais recentemente para conseguirmos ter uma equipa mais pressionante, mas isto é como tudo, uma transformação hoje, uma transformação amanhã. A equipa está permanentemente nessas transformações. Às vezes podemos ganhar mais um bocadinho em termos de processo, por vezes, por determinadas circunstâncias, podemos perder algo mais ou temos que nos adaptar, por assim dizer, e andamos sempre nesse caminho em que a classificação e aquilo que é o nosso sistema de pontos nada pode ter a ver enquanto métrica desse processo, porque para isso teremos que olhar para o 7º lugar neste momento e que não está muito longe. Nós não estamos longe do 7º lugar, nem nós, nem o Estoril. Amanhã o que temos que nos focar é que é o jogo contra o Estoril. Jogamos em casa, ainda não ganhamos em casa e queremos que amanhã isso aconteça, e para isso acontecer temos que ter a nossa melhor versão, porque ainda não tivemos a nossa melhor versão em casa. Na semana passada prometeu aqui na conferência de imprensa novidades para o jogo. Pergunto-lhe se agora poderemos ter novidades também no regresso de alguns jogadores que não foram titulares na última semana. Existiram mais mexidas, isto no sentido em que a forma como o plantel está competitivo, os jogadores que nós denominamos de soluções, que são os suplentes, ou os jogadores que não são convocados, todos eles estão ligados, todos eles estão a querer conquistar um espaço, estão a querer conquistar uma oportunidade, e aí tem que haver coerência, que obviamente a consistência em relação ao 11 é importante, mas também é importante fazer sentir a este grupo de trabalho a importância que todos têm, porque efetivamente a equipa técnica confia neles, o treinador confia neles, a estrutura confia neles, mas eu todos os dias lhes digo praticamente aquilo que é o valor deles, aquilo que acredito naquilo que têm para dar ao jogo, naquilo que têm para dar a cada um de nós. Portanto, depois temos que corresponder com atos, e o ato tem que ser essas pequenas alterações aqui ou ali, obviamente olhando para o adversário e percebendo o que é que cada jogador pode dar para cada plano de jogo diferente que possamos ter, e neste caso para cada estratégia. Eu queria lhe perguntar também sobre o Livolan, que tem estado em destaque na equipa do Casa Pia esta época, já leva 2 jogos consecutivos a marcar, também já tem 2 assistências. O que é que ele tem dado de diferente à equipa, e se nota que também evoluiu em relação à temporada passada? Tem dado muito e ainda tem muito para se desenvolver, porque claramente é um jogador que, independentemente da idade que tem, está aqui para ser potenciado e está aqui para ser um ativo, porque com a idade que ele tem, a disponibilidade física que ele tem 27, mas parece que tem 18 anos nas pernas, como tem o Renato Nhaga, que muitas vezes também não se fala e acabamos por nos esquecer. Tem 18 anos e muito aquilo que ele apresenta, tal como o próprio Jeremy, mesmo tendo 27 anos, as características que ainda tem e o que nos tem dado, tem tido cada vez mais capacidade para jogar entre linhas, mas se têm estado atentos, tem tido uma nova função dentro da própria equipa naquilo que é o jogo posicional, e isso tem sido uma vantagem para ele, porque potencia aquilo que são as características dele. Depois tem a polivalência, tanto jogar a extremo, como poder jogar avançado, como poder jogar a ala, dependendo daquilo que o jogo pedir, dependendo da circunstância do tempo do jogo também, o próprio resultado do próprio jogo, mas é um jogador muito trabalhador, que tem em comum a característica do Dani, e quando nós trabalhamos muito, somos muito focados, o gostamos de ouvir e replicamos dentro do próprio terreno de jogo, seja em treino, seja em jogo, é mais fácil os jogadores se desenvolverem, e isso tem sido revelador do Jeremy.
Se analisarem também a nível de números, olharmos para as primeiras 6 jornadas de cada época de Jeremy, neste momento é a melhor fase da carreira dele, a nível daquilo que é o registro de números. Tá? Obrigado.